Olá pessoal, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana, que seja de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu trouxe uma palavra para compartilhar com você. Veja o vídeo até o final, ouça a palavra, curta, compartilha, deixe um joinha, para que nós possamos alcançar mais pessoas. E a palavra de hoje fala sobre o perdão verdadeiro e o perdão genuíno, aquele que agrada ao Senhor. E o Senhor, em Mateus, no capítulo 18, no versículo 35, diz assim: Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recuse a perdoar de coração o seu irmão. Então aqui, queridos, o Senhor está falando para mim e para você sobre uma parábola em que havia um senhor e o seu servo. E esse senhor foi cobrar o seu servo por uma grande quantidade que ele devia para esse senhor. E então ele, ao encontrar esse senhor, né, ele diz que ele não tem condição de pagar essa dívida. Vou resumir bastante essa parábola, né? E ele diz que ele não tem condição de pagar aquelas dívidas, e implora e se ajoelha, né? E aí o Senhor, o cobrador, ele vai, tem piedade daquele rapaz, perdoa suas dívidas, né? E ali fica tudo acertado. Depois, esse mesmo servo que foi cobrado dessa dívida vai cobrar o seu próximo que também lhe devia. E ali, a segunda pessoa que é cobrada dessa dívida, ela faz a mesma coisa, se ajoelha, pede perdão, diz que não tem condição, para ter paciência. Só que esse servo que foi perdoado anteriormente pela sua própria dívida, joga esse outro na prisão porque não o pagou. E o senhor que perdoou a dívida fica sabendo dessa situação, em que o servo que ele tinha perdoado a sua própria dívida, né, jogou o outro na prisão por não perdoar a dívida. E ali é que chega essa situação, queridos, que assim também meu Pai Celestial fará com você, caso se recuse a perdoar o seu irmão. Nós entendemos com essa parábola que nós devemos perdoar o nosso irmão, assim para que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Nós não devemos ser hipócritas e querer o perdão, mas não querer perdoar ao nosso próximo. Como esse servo fez, ele recebeu o perdão das suas dívidas, mas ele não perdoou o próximo que devia a ele também. Pelo contrário, o jogou na prisão. Queridos, o Senhor vai tratar nós da mesma maneira que nós nos comportarmos diante do nosso irmão. Quando nós não perdoamos o nosso irmão, Deus não nos perdoa os nossos pecados. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendeu, para que o Senhor possa nos perdoar pelos nossos pecados. E assim, queridos, andarmos em comunhão com o Senhor. Logo no início, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes eu devo perdoar. Pedro diz 7, Senhor. E Jesus vai e responde, não 7, mas 70 vezes 7. Nós devemos perdoar continuamente as pessoas que nos ferem, que nos dizem palavras que nos entristecem, que fazem coisas que nos entristecem. Nós devemos perdoar, e perdoar é perdoar verdadeiramente, perdoar com o nosso coração, porque Deus sabe o que tem nele e Deus sonda o nosso coração. Então nós devemos verdadeiramente perdoar aqueles que nos ofendem, para que o nosso Pai que está no céu nos perdoe dos nossos pecados. E assim caminhamos de fé em fé, andando com Cristo na santidade, a que Ele nos ensina todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que te feriu. Talvez você olhe essa palavra e ache difícil perdoar, mas não é impossível. Você tem a escolha de perdoar ou não alguém. Reflita sobre isso. Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.